que acontece quando a pessoa que você subestimou não grita, não implora, não disputa palco, apenas empata o jogo com silêncio, limite e presença? E se esse simples empate, que parecia pequeno demais para ameaçar alguém, se tornasse a faísca de um colapso interno? Por que alguns narcisistas desmoronam justamente quando não são derrotados nem exaltados, mas confrontados por uma igualdade fria, quase sagrada, que não pede licença? Jung nos lembraria que o ego inflado vive de espelhos e que a persona precisa de plateia para existir. Mas existe um tipo de olhar que não aplaude nem ataca, apenas enxerga. Quando alguém se recusa a participar do teatro, o narcisista não perde uma batalha externa, ele perde o cenário inteiro. E é aí que a sombra começa a bater na porta com a força de uma verdade que não aceita maquiagem. Porque o narcisista não teme a tua força bruta tanto quanto teme a tua lucidez tranquila. Ele teme o momento em que o controle emocional escapa não por gritos, mas por uma autoridade silenciosa que nasce do teu centro. A máscara ainda está no rosto, mas o corpo já sabe que algo rachou por dentro. E o mais perturbador é que ele sente essa rachadura antes de conseguir explicar. Talvez você já tenha visto isso sem nomear. A mudança de tom, o sorriso que dura meio segundo a menos, a necessidade súbita de reescrever a história, de te empurrar de volta para o papel antigo. Como se ele tentasse desesperadamente impedir que o teu empate se transformasse em tribunal. Porque, quando você não entra na guerra dele, você coloca um espelho na mão do próprio destino. E é aqui que a pergunta mais perigosa aparece. E se o colapso do narcisista não começar com alguém mais forte, mas com alguém mais inteiro? E se a tua recusa em ser combustível fizer com que o vazio dele se revele nu, sem espetáculo, sem defesa? Fica até o fim, porque a parte mais sombria dessa dinâmica não está no que ele faz com você, mas no que ele descobre sobre si mesmo quando você finalmente para de jogar o jogo dele. Há um instante quase invisível em que o narcisista percebe que algo mudou, e esse instante não vem com um escândalo nem com uma cena pública. Ele acontece quando você empata o jogo sem fazer esforço para vencer, quando você não implora por lugar, quando você não disputa afeto, como se estivesse pedindo autorização para existir. É como se você tivesse encontrado uma chave antiga no bolso e, sem perceber, abrisse uma porta que ele jurava trancada dentro de você. Porque o narcisista não se alimenta apenas de admiração, mas de assimetria. Ele precisa que você esteja abaixo, ansiando, tentando, se desculpando por sentir demais. Jung diria que esse tipo de ego vive como uma casa iluminada apenas por velas, tremendo de medo da própria escuridão. E quando você empata com presença, a sombra dele começa a se mexer pelos cantos como um animal que acorda sem ser convidado. Talvez você já tenha sentido esse deslocamento no ar. Um silêncio que pesa mais que uma discussão. Um olhar que procura o seu antigo medo e não encontra. Uma tentativa de provocação que cai no vazio. Você não está mais reagindo como antes. Você não está mais sendo a superfície onde ele escreve a própria narrativa. Você virou chão firme e isso é ameaçador para quem só sabe existir em palco instável. E o mais estranho é que o teu empate não parece uma ação contra ele. Parece uma ação a favor de você. Não é vingança, é alinhamento. Não é guerra, é retorno. Você deixa de buscar validação no rosto dele e passa a reconhecer o que sempre esteve lá, um eixo interno que não precisa de permissão. E quando isso acontece, a máscara dele não cai de uma vez, mas começa a escorregar em microfissuras, quase imperceptíveis. Jung falaria do pânico silencioso que surge quando a persona não consegue mais sustentar a ilusão. O narcisista pode até sorrir, mas o sorriso vira uma tentativa de vedar uma rachadura interna. Ele percebe que você não está mais preso ao mesmo contrato invisível. O contrato onde ele manda e você duvida de si. O contrato onde ele define valor e você aceita a migalha como se fosse banquete. Então, ele tenta reconfigurar o tabuleiro. Às vezes com charme, às vezes com frieza, às vezes com uma súbita versão humilde de si mesmo.
É uma dança de correção de rota. Ele não quer perder você apenas como pessoa. Ele quer impedir que você vire prova viva de algo que o atormenta. A possibilidade de alguém existir inteiro sem se curvar ao seu brilho. E aqui mora um paradoxo que dói. Quando você empata, ele te acusa de querer vencer. Quando você estabelece limite, ele te chama de cruel. Quando você se silencia para se preservar, ele te chama de frio. É como se qualquer ato de autoconsciência seu soasse, para ele, como uma declaração de guerra. Não porque você atacou, mas porque você parou de oferecer o combustível que o mantinha de pé. Há também um tipo de memória emocional que começa a se reorganizar dentro de você. Aquela lembrança de quando você se encolhia para caber, de quando você explicava demais para não ser mal interpretado, de quando você pedia desculpas por sentir o óbvio. E cada vez que você não volta para esse lugar antigo, algo em você se reconcilia com uma versão esquecida, uma versão que não precisa se justificar por existir. É possível que o colapso dele comece exatamente aí, no seu retorno à integridade. Não porque você se torna alguém inacessível, mas porque você se torna alguém que não negocia a própria alma por migalhas emocionais. E isso faz o mundo interno dele tremer. Porque o narcisista, no fundo, não teme a tua raiva tanto quanto teme o teu amadurecimento. E quando o teu centro se firma, a sombra dele ganha volume. Surgem ataques indiretos, acusações confusas, versões distorcidas da história. Ele tenta transformar seu limite em ofensa, porque precisa manter a fantasia de que você ainda é controlável. Mas existe um ponto em que você começa a enxergar essa movimentação como quem assiste uma tempestade pela janela, com o coração ainda sensível, mas sem a antiga necessidade de se molhar para provar que ama. O que você talvez ainda não tenha nomeado é que esse empate não é um meio termo fraco. É uma autoridade interna nascendo. É a sua psique dizendo que não vai mais se curvar ao teatro de superioridade e punição. E quando essa autoridade aparece, ela não grita, ela simplesmente não volta para a jaula antiga. E é nesse silêncio firme que algo irreversível começa a acontecer dentro dos dois. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que você percebe que o jogo não é sobre quem fala mais alto, mas sobre quem mantém a própria alma intacta. Você começa a notar que o narcisista não se desorganiza apenas quando perde, mas quando não consegue mais transformar você em reflexo obediente da própria grandeza. O empate vira uma sentença silenciosa, porque ele não consegue encaixar você na hierarquia antiga sem que o roteiro inteiro pareça falso. E então surge uma sensação quase física de deslocamento, como se a sala tivesse mudado de temperatura. Você não está mais disponível para a antiga coreografia de culpa e recompensa. Não há mais a urgência de provar que você é bom, digno, leal, suficiente. A tua presença deixa de ser uma oferta e passa a ser um território. E território não se implora, se respeita. É nessa virada que o narcisista começa a testar as bordas do seu novo eu. Ele busca a fenda, o ponto de dúvida, a rachadura emocional, onde antes sua voz se instalava como lei. Ele usa frases que parecem carinho, mas carregam veneno de posse. Ele joga memórias como anzóis, tentando puxar você de volta para a versão que o fazia se sentir invencível. Você sente a confusão tentando nascer em você como neblina entrando pela janela. Mas algo mudou no teu corpo antes de mudar na tua mente. Você reconhece os padrões com uma clareza que dói. É como se a tua intuição tivesse parado de pedir desculpas. E essa clareza não é fria, ela é humana, cansada, lúcida, como alguém que finalmente leu o contrato que assinou no escuro. Jung apontaria para esse instante como o momento em que a consciência encobre
encosta na sombra sem desmaiar. Porque não se trata de demonizar o outro, mas de enxergar a engrenagem do poder psicológico. Você começa a entender que o encanto do narcisista, muitas vezes, é uma forma refinada de fuga do próprio vazio, e que o teu papel de salvador era a peça perfeita para manter esse vazio trancado. Quando você não entra mais na disputa de narrativa, algo dentro dele perde eixo. Ele pode intensificar o brilho, como uma estrela tentando esconder que está sem combustível. Pode exagerar na generosidade performática, no charme calculado, no drama que força a plateia. Mas você sente que há um desespero por trás do ensaio. O palco está em pé, mas o ator já não acredita no personagem. E você também atravessa um luto estranho, não pelo que ele é agora, mas pelo que você acreditou que poderia ser. Se você amasse o suficiente, se você fosse paciente o suficiente, se você fosse pequeno o suficiente para caber no sonho grandioso dele. Esse luto é um tipo de libertação amarga, porque ele desfaz a fantasia de que sua dor era uma prova de amor. As cenas internas começam a se repetir na tua mente com outro significado. Aquela conversa que te deixou confuso, aquela acusação que parecia fazer sentido na hora, aquela promessa que sempre chegava junto com uma nova condição invisível. Cada lembrança se reorganiza como vidro formando um mosaico. Você não está inventando uma história nova. Você está finalmente vendo a história antiga com olhos que não pedem permissão. E quando você vê, você assusta o sistema dele. Porque o narcisista precisa que você permaneça em dúvida para ele seguir em certeza. Precisa que você se explique para ele continuar julgando. Precisa que você corra atrás para ele continuar decidindo quem é desejável e quem é descartável. O teu empate vira uma ruptura na lógica do domínio. Talvez ele tente te punir com ausência, como se o silêncio dele fosse um castigo capaz de apagar o teu centro. Talvez tente te provocar com triunfos exibidos, tentando te fazer sentir pequeno novamente. Mas você começa a perceber que a verdadeira autoridade não é vencer a pessoa, é vencer o velho reflexo de se diminuir. E essa vitória não faz barulho, mas muda o ar ao redor de tudo. Há um ponto em que o teu corpo rejeita o jogo antes da tua língua dizer não. Você começa a sentir repulsa por conversas circulares, por afeto que vem com cobrança, por elogios que exigem submissão. Isso não te torna duro, isso te torna inteiro. E essa inteireza é justamente o que o narcisista não consegue negociar, sem que seu castelo interno comece a desmoronar por dentro, tijolo por tijolo invisível. Quando o narcisista percebe que você não volta ao lugar antigo, ele entra numa zona de pânico disfarçado de controle. É um pânico elegante, quase imperceptível, mas sempre urgente por dentro. Ele passa a investigar suas reações como quem procura um interruptor secreto. Quer saber o que ainda te acende, o que ainda te culpa, o que ainda te prende. Porque o medo real não é te perder do lado de fora, é te perder do lado de dentro. E você começa a experimentar uma liberdade que assusta justamente por ser simples. Não é um êxtase, é uma ausência de peso. É acordar e não sentir a necessidade de medir cada palavra para evitar uma explosão. É respirar sem calcular o humor do outro como se fosse clima. E isso revela o quanto a tua vida emocional estava sendo administrada por alguém que precisava ser o centro de gravidade de tudo. Jung falaria aqui do retorno do self, esse núcleo que não se vende, não se ajoelha, não negocia a existência em troca de paz temporária. Quando você começa a escutar esse centro, a relação muda de idioma. O narcisista fala poder, você começa a falar limite. Ele fala imagem, você começa a falar verdade. Ele fala performance, você começa a falar presença. E esses idiomas não se conciliam sem conflito interno. É aí que ele tenta te arrastar para o velho labirinto emocional. A conversa que começa leve e termina em culpa.
o carinho que vira cobrança, o elogio que contém a semente de um rebaixamento sutil. Ele precisa reabrir o portal da tua dúvida, porque a tua certeza é uma ameaça existencial para a arquitetura psíquica dele. Mas algo em você já aprendeu a reconhecer o cheiro do teatro. Você percebe quando a emoção vem exagerada demais, bem na hora em que você estava ficando firme. Percebe quando o pedido de perdão chega como um instrumento de retorno à antiga ordem. Percebe quando a vulnerabilidade é usada como moeda e não como verdade. E essa percepção não nasce do cinismo, nasce de uma maturidade dolorosamente conquistada. Há uma parte do teu coração que ainda sente pena, porque por trás do brilho dele existe uma criatura aterrorizada com a própria insignificância. A sombra do narcisista não é apenas agressiva, ela é faminta por confirmação de que ele existe. E você começa a entender que nenhuma entrega sua seria suficiente, porque o buraco não está na tua presença, está na estrutura interna dele. Essa compreensão é perigosa e libertadora ao mesmo tempo. Perigosa porque desmonta a fantasia de que você tinha poder de curar o que nunca foi seu para carregar. Libertadora porque devolve a você o direito de existir sem missão. Você não precisa mais ser o resgate emocional de alguém que te afoga para sentir que manda na água. E então surge a tentativa mais refinada de controle. Ele reescreve você diante dos outros, pinta sua firmeza como arrogância, sua distância como ingratidão, seu silêncio como frieza. É uma estratégia antiga, porque o narcisista não quer apenas te dominar, quer dominar a percepção do teu valor. Se ele consegue fazer o mundo duvidar de você, ele tenta fazer você duvidar de você também. Mas você começa a sentir algo novo tomando forma, quase como um músculo psicológico. A capacidade de não se explicar para quem não quer entender. A coragem de não disputar a tua própria identidade no tribunal emocional dele. A paz de não transformar cada mal-entendido em prova de amor. Esse é o tipo de autoridade que não depende de vitória pública, mas de coerência interna. E quando essa autoridade se torna visível, o narcisista enfrenta um dilema cruel. Ou ele reconhece a própria sombra e suporta a dor de se ver humano, ou ele dobra a aposta na fantasia e escolhe a destruição do vínculo como forma de preservar a imagem. Muitas vezes, ele escolhe a imagem, não por maldade consciente o tempo todo, mas por incapacidade de encarar o deserto interno sem plateia. Você sente essa bifurcação antes de qualquer desfecho externo. Sente no jeito como ele te olha quando você não recua. Sente nos intervalos de silêncio que ficaram mais longos. Sente no desconforto dele diante da tua calma. Porque a tua calma não é submissão. É a prova viva de que o feitiço da assimetria começou a quebrar e que o empate virou algo muito maior do que ele consegue admitir em voz alta. Há um tipo de silêncio que o narcisista não suporta. Aquele que não é punição nem chantagem, mas autocontenção lúcida. Você para de responder no ritmo que ele dita, para de correr atrás da validação que ele distribui com parcimônia calculada. E isso cria uma vertigem, porque ele percebe que a antiga alavanca emocional não levanta mais o teu mundo. O empate vira autoridade quando você não precisa provar nada, quando você não entra no ciclo de explicações infinitas, quando você não aceita a lógica de que amor é esforço unilateral. Esse é o ponto onde o narcisista começa a sentir que perdeu a capacidade de definir a realidade ao redor. E quem vive de controlar a narrativa sente a perda da narrativa como perda de identidade. Jung falaria aqui de uma guerra entre a persona e a sombra. A persona do narcisista exige superioridade constante. A sombra, porém, guarda o medo do abandono, a sensação de não ser suficiente, a angústia de ser comum. E quando você deixa de se curvar, essas duas forças internas se chocam com violência silenciosa, como placas tectônicas se movendo sobre uma cidade que ainda parece tranquila na superfície. Ele pode tentar se aproximar com uma ternura que soa diferente. Você quase acredita. Porque há momentos em que a humanidade dele aparece de fato, e isso confunde. Mas a pergunta interna começa a pulsar em você.
não como acusação, mas como cuidado. Isso é encontro real ou é manobra para restaurar a ordem antiga? Essa dúvida não te paralisa mais, ela te protege. Você descobre que a tua sensibilidade não é fraqueza, é radar. E que o teu limite não é frieza, é respeito próprio. Você não precisa se tornar duro para se manter firme. A tua autoridade nasce justamente de continuar humano, sem se permitir ser reduzido à ferramenta emocional de ninguém. Há também uma inversão de energia. Antes, era você tentando decifrar o humor dele, antecipar a tempestade, evitar o gelo. Agora, é ele tentando decifrar a tua paz, tentando entender por que a tua vida não gira mais em torno da aprovação dele. E esse espanto tem algo de humilhante para quem se acostumou a ser sol. O narcisista pode reagir com ataques sutis à tua autoestima. Pequenas ironias, comparações disfarçadas, elogios que carregam uma lâmina. Ele tenta te lembrar de um lugar abaixo, porque o teu novo lugar põe em risco a hierarquia que sustentava o conforto psíquico dele. Mas o efeito já não é o mesmo. Você sente a tentativa e, pela primeira vez, não toma aquilo como verdade sobre você. Isso pode doer do mesmo jeito, mas a dor muda de qualidade. Não é mais a dor de quem se culpa por existir. É a dor de quem enxerga o mecanismo e decide não entrar. E nesse espaço entre dor e decisão, nasce uma liberdade que não pede permissão a ninguém. Você começa a notar como o narcisista precisa de extremos. Ou você é perfeito quando o serve, ou você é vilão quando o frustra. Não existe meio termo confortável para esse tipo de ego, porque o meio termo exige maturidade emocional. E maturidade emocional exige encarar a própria sombra sem transformar o outro em depósito de tudo que dói. Então, o teu empate se revela como o gesto mais revolucionário de todos. Não porque ele seja neutro, mas porque ele é íntegro. Você não se coloca acima dele, mas também não aceita mais ficar abaixo. Você ocupa o seu lugar humano inteiro. E isso força a psique dele a encarar uma pergunta que ele evitou por tempo demais. Quem eu sou quando não posso mais ser o centro do teu universo? Quem eu sou quando o meu brilho não te cega? Quem eu sou quando a tua presença não é mais uma oferenda? Essas perguntas não são ditas em voz alta, mas elas começam a corroer a estrutura interna que dependia do teu antigo papel. E é aí que o colapso real se aproxima, não como espetáculo externo, mas como uma queda íntima de um trono que sempre foi feito de medo. Você começa a perceber que a autoridade mais temida pelo narcisista não é a autoridade social, nem a intelectual, nem a afetiva. É a autoridade interna, aquela que não precisa de plateia para existir. Quando você se ancora nessa base, o espaço entre vocês muda de densidade, como se o ar ficasse mais honesto e menos manipulável. O narcisista pode tentar transformar esse novo ar em culpa. Ele vai dizer que você mudou, que ficou distante, que perdeu a leveza, como se a tua cura fosse uma traição pessoal contra o conforto dele. Mas por trás dessas frases existe uma verdade silenciosa. Ele não está sofrendo pela tua distância, está sofrendo pela tua soberania. Jung nos ajudaria a enxergar que a persona do narcisista é uma armadura polida, construída para não revelar a ferida central. E essa ferida central não é sempre maldade. Muitas vezes é um vazio antigo, uma fome de reconhecimento que nunca encontrou chão. O problema é quando essa fome vira método e o amor vira instrumento. Você talvez sinta uma compaixão incômoda, porque reconhece o humano por trás do tirano emocional, mas compaixão não é submissão. Compaixão sem limite é simplesmente a porta aberta para o mesmo ciclo de sempre. E quando você entende isso, algo em você amadurece de forma silenciosa e irreversível. É nesse ponto que o narcisista pode alternar entre dois personagens: o sedutor que promete um mundo reorganizado, o juiz que sentencia a tua identidade com desprezo. A alternância não é aleatória, ela é uma tentativa de instabilidade controlada, para que você nunca se sinta firme por tempo suficiente para escolher a si mesmo. Mas a tua psique começa a construir memória de si. Você passa a lembrar de quem era antes de se tornar reativo, antes de viver em alerta permanente, antes de sentir que precisava ser impecável para merecer paz.
Essa lembrança não é nostalgia, é reconexão. Você sente que estava ausente de si e que agora está voltando. Algumas pessoas chamam isso de frieza. Na verdade, é calor redirecionado. Você não está amando menos, você está amando com discernimento. E esse discernimento desativa a magia do caos, porque o narcisista precisa de confusão emocional para manter a supremacia do próprio papel. Há um detalhe que quase ninguém fala. Quando você empata, você também confronta a tua própria sombra. Você enfrenta a parte que queria ser escolhido a qualquer custo, a parte que confundia intensidade com verdade, a parte que acreditava que sofrimento era prova de profundidade. Esse confronto é duro, porque te tira do papel de vítima pura e te devolve a responsabilidade pela tua própria integridade. E é por isso que o teu crescimento assusta tanto. Ele não é só um limite imposto ao outro, é uma mudança de contrato interno. Você para de negociar a tua paz por migalhas de afeto intermitente. E quando o teu padrão interno muda, o narcisista não perde apenas acesso a você, ele perde o mapa de como te conduzir. Ele pode tentar criar urgências artificiais, crises repentinas, histórias que exigem tua presença imediata para resgatar o vínculo. É o velho truque de sequestrar tua empatia para recuperar o controle. Mas você começa a diferenciar sofrimento real de encenação emocional. E essa diferença é uma chave que não volta mais para o bolso. Com isso, você descobre uma forma nova de força. Uma força que não precisa humilhar, que não precisa vencer, que não precisa provar superioridade. Uma força que apenas não se abandona. E quando você domina essa arte silenciosa, o narcisista sente que não está mais diante de alguém que ele pode reescrever. Ele está diante de alguém que voltou a ser autor da própria história. E isso é o tipo de autoridade que desmonta impérios internos construídos sobre a fragilidade alheia. Você começa a notar que o narcisista não está reagindo ao que você faz, mas ao que você deixou de fazer. Você deixou de se justificar como um réu emocional. Deixou de traduzir o óbvio para alguém que sempre entendeu, mas preferiu distorcer. Deixou de implorar por consistência. E essa retirada de energia é como apagar as luzes de um palco onde ele dependia do teu olhar para continuar existindo. Quando o teu centro se consolida, o narcisista enfrenta uma vergonha que ele não sabe nomear. Não a vergonha saudável que ensina, mas a vergonha tóxica que ameaça desintegrar a imagem idealizada de si. Jung chamaria isso de choque com a sombra, o encontro brutal com tudo aquilo que foi reprimido para sustentar a persona grandiosa. E esse encontro é insuportável quando o ego não tem flexibilidade para admitir falhas sem se sentir aniquilado. Por isso, ele pode escolher o ataque como fuga. Ele tenta reduzir tua autoridade interna a um defeito de caráter. Chama tua firmeza de egoísmo, tua paz de indiferença, tua clareza de arrogância. É uma tentativa desesperada de fazer tua consciência recuar, porque enquanto você duvida de si, ele recupera o trono invisível. Mas você já aprendeu a reconhecer esse truque, não com frieza, mas com uma espécie de serenidade triste. Você entende que a acusação dele não descreve você, descreve o desconforto dele diante da tua autonomia. E há uma dignidade silenciosa em não se defender de uma narrativa que foi criada para te prender. Você percebe também como o narcisista precisa transformar o vínculo em prova de lealdade. Ele exige sinais, rituais, confirmações. Não porque ama, mas porque precisa se assegurar de que ainda controla o campo emocional. E quando você não oferece esses sinais na mesma medida, ele interpreta como ameaça e não como maturidade. O curioso é que seu coração, mesmo mais firme, não deixa de sentir. Você ainda se pergunta se poderia ter sido diferente, se havia algo que você não viu, se havia um caminho de cura conjunta. Essa é a tua humanidade tentando encontrar sentido.
mas o teu discernimento agora responde com suavidade e dureza ao mesmo tempo, lembrando que relação sem reciprocidade vira prisão com decoração de afeto. E aqui surge uma imagem simbólica poderosa. O narcisista como um rei que governa um castelo de espelhos, onde cada reflexo foi cuidadosamente posicionado para devolver a ele a própria grandeza. Você era um desses espelhos. Quando você se move, não quebra o castelo inteiro de uma vez, mas altera o ângulo da luz. E essa mudança de ângulo revela rachaduras que sempre existiram, só estavam fora do enquadramento. Ele pode tentar substituir você por outro espelho, outro público, outro cenário. Mas o problema não está na falta de espelhos, está na estrutura interna, que exige espelhos para suportar a própria existência. E isso te dá uma paz estranha, porque você entende que não era sobre você ser melhor, mais paciente ou mais amoroso. Era sobre um vazio que nenhum amor externo poderia preencher enquanto ele recusasse olhar para dentro. Você começa a sentir a diferença entre amor e dependência com uma nitidez quase dolorosa. Amor é encontro entre dois centros. Dependência é um centro que suga o outro para não encarar o próprio colapso. E quando essa diferença clareia, o teu corpo relaxa de um jeito novo, como se finalmente entendesse que não precisa mais vigiar o impossível. O empate, então, deixa de ser um evento e vira estado de ser. Você não está tentando equilibrar forças por estratégia, você está apenas inteiro. Você não entra mais em disputas de realidade, porque a tua verdade interna não precisa de aprovação para existir. E essa postura, tão simples por fora, é uma revolução por dentro. É nesse terreno que o colapso do narcisista se torna inevitável, ou pelo menos provável, porque a tua integridade remove o cenário onde a grandiosidade dele se apresentava como lei. A tua presença, agora, não é combustível para a persona. É um convite silencioso para a humanidade. E para alguém que construiu a vida inteira fugindo da própria sombra, esse convite pode soar como salvação ou como ameaça final. Há um ponto em que você percebe que a expressão mais perigosa da tua autoridade não é o que você diz, mas o que você não aceita mais viver. Você não precisa convencer ninguém do que viu, porque a tua pele já aprendeu o idioma da verdade. E quando essa verdade se instala, o narcisista sente como se tivesse perdido o privilégio de definir o significado das coisas. Ele pode tentar te chamar de exagerado, sensível demais, dramático. Mas essas palavras já não te atravessam com a mesma força, porque você começa a reconhecer o padrão de desqualificação como uma tentativa de manter o teu mundo interno pequeno o suficiente para caber no bolso dele. É assim que a manipulação fica elegante. E é assim que você começa a se tornar imune. Jung diria que a tua transformação não é apenas relacional, é arquetípica. Você sai do lugar de devoto de um falso Deus e retorna ao lugar de alguém que honra o próprio centro. Não é uma guerra contra o outro, é uma reconquista de território psíquico. E quando você reconquista esse território, algo em você muda de postura, de respiração, de destino. O narcisista, então, começa a enfrentar o vazio sem o teu amortecimento. Ele sempre usou tua ansiedade como almofada para a própria instabilidade. Usou teu perdão como atalho para não se responsabilizar. Usou tua esperança como ponte para atravessar os próprios abismos sem olhar para baixo. E quando essas pontes desaparecem, ele se vê diante daquilo que evitou por tempo demais. Isso pode gerar uma agressividade repentina, quase infantil, como se ele estivesse punindo você por ter interrompido a ilusão. Mas, no fundo, ele está punindo a sensação de ser visto sem maquiagem. Ser visto de verdade é insuportável para quem confundiu valor com invulnerabilidade. E o teu olhar, agora mais limpo, se torna um espelho que ele não consegue quebrar com palavras. Você talvez sinta medo de endurecer, de se tornar alguém que não reconhece mais o amor. Mas a tua nova firmeza não apaga a ternura, ela a purifica. Você começa a distinguir entre cuidado e autoabandono, entre paciência e tolerância ao abuso emocional,
entre empatia e servidão afetiva. E essa distinção é um rito de passagem silencioso. Há uma espécie de reeducação do teu desejo. Você deixa de querer ser escolhido por alguém incapaz de escolher a si mesmo com honestidade. Deixa de confundir intensidade com profundidade. Deixa de tocar fogo em si para aquecer a frieza do outro. Esse movimento não é rápido, mas é real. E ele muda o jeito como você entra em qualquer relação daqui em diante. O narcisista percebe essa mudança e pode tentar te seduzir com uma versão idealizada do futuro. Promessas de maturidade, de crescimento, de reinício. E pode haver verdade ali em raros momentos, mas você aprende a confiar menos em explosões emocionais e mais em constância. Porque a tua alma já cansou de ser laboratório de promessas. O que parecia apenas um empate externo se revela como um despertar interno. Você não está mais tentando vencer a narrativa dele. Você está se tornando inalcançável para o jogo que ele precisava jogar. E isso é diferente de se tornar inacessível ao amor. Você só se torna inacessível ao teatro, ao ciclo, ao contrato invisível que exigia tua diminuição como taxa de permanência. E talvez essa seja a parte mais delicada de tudo. Você começa a enxergar que a tua cura não exige que ele caia de joelhos, nem que reconheça cada ferida que causou. A tua cura exige que você não volte ao lugar onde a tua identidade era moeda de troca. E esse gesto, tão simples e tão imenso, é o tipo de autoridade que não precisa de aplauso, porque nasceu onde ninguém vê, no silêncio profundo em que você finalmente decide não se abandonar de novo. Você começa a perceber que a tua mudança não é uma postura nova, é uma lembrança antiga voltando à superfície. Algo que sempre existiu em você, mas foi encoberto por urgências emocionais, por medo de perder, por essa ideia perigosa de que amor precisa ser conquistado com esforço infinito. E quando essa lembrança retorna, ela não vem como euforia, vem como um alívio grave, quase solene. O narcisista sente esse alívio como afronta, porque a tua paz não depende mais do humor dele, e isso desmonta a lógica do domínio sutil. Ele sempre se apoiou na tua ansiedade como um indicador de poder, na tua necessidade de reconciliação como garantia de centralidade. Agora, você não corre para consertar o que ele quebra de propósito, e esse detalhe muda tudo. Há um tipo de coragem que nasce quando você deixa de negociar com o medo. Não é a coragem de confrontar com raiva, é a coragem de não se oferecer como explicação para o caos do outro. Você começa a entender que existem conversas que não são pontes, são trilhas circulares, e que insistir nelas é como caminhar em rodas até perder a noção de quem você era antes do labirinto. Jung nos ajuda a ver o que está por trás disso sem santificar ninguém. A sombra não é exclusiva do narcisista. Ela também vive em você, na parte que queria ser escolhido custe o que custar, na parte que confundia resistência com fidelidade, na parte que chamava de amor, o que muitas vezes era uma forma de exílio de si mesmo. Encarar isso dói, mas devolve dignidade. E quanto mais você se recolhe para dentro de si com honestidade, mais o narcisista sente que perdeu acesso ao teu templo interno. Ele tenta entrar com chaves antigas, com palavras que antes te desorganizavam. Tenta te lembrar de quem você era quando a aprovação dele parecia o oxigênio da tua autoestima. Mas agora você percebe que aquele oxigênio era um ar-condicionado emocional que sempre vinha com preço. Você começa a reparar como a tua energia muda o ambiente. Não porque você esteja impondo algo, mas porque você deixou de se moldar ao desconforto do outro. A tua presença fica mais simples, mais firme, menos negociável. E isso revela um aspecto inquietante do narcisismo, a dificuldade profunda de tolerar um vínculo onde o outro é um sujeito inteiro e não uma extensão obediente. Ele pode tentar te provocar com a velha isca da culpa moral, dizer que você abandonou, que você não entende, que você se tornou alguém difícil de amar.
mas algo em você já sabe que ser fácil de amar, nesse contexto, significava ser fácil de usar. E essa percepção não te torna imune à dor, mas te torna menos vulnerável à mentira. Há noites em que você sente saudade do que poderia ter sido, não da relação real, mas da promessa imaginada. E essa saudade é perigosa, porque ela tenta romantizar a tua prisão. Só que a tua consciência agora começa a diferenciar o afeto verdadeiro da fantasia de redenção. Você entende que a esperança, quando não é acompanhada de reciprocidade concreta, vira um mecanismo de atraso da tua vida. O narcisista, por sua vez, pode oscilar entre tentar te resgatar e tentar te apagar. Resgatar para restaurar o trono, apagar para preservar a imagem de que ele nunca perdeu nada. É uma luta interna mascarada de estratégia externa. E você percebe que quanto mais ele precisa te vencer na narrativa, mais ele revela o tamanho do medo de ser comum diante de alguém que deixou de se ajoelhar. E então você aprende uma lição silenciosa sobre autoridade. Autoridade não é domínio sobre o outro, é fidelidade a si mesmo. Não é controle, é coerência. Não é espetáculo, é raiz. E quando você passa a viver a partir dessa raiz, a relação com o narcisista deixa de ser o centro da tua identidade e vira apenas um capítulo que você finalmente consegue ler sem se perder no enredo. O que cresce em você agora não é só um limite, é uma nova forma de amor próprio que não precisa se anunciar. E essa forma de amor próprio começa a mudar o modo como você se move no mundo inteiro. Porque não é apenas sobre sobreviver a um narcisista. É sobre perceber que você não nasceu para ser espelho de ninguém, mas para ser presença inteira, sem pedir desculpas pela luz que não depende de aplauso. E no meio desse processo, você começa a reconhecer um padrão sutil no próprio tempo. Antes, cada silêncio dele parecia uma sentença, cada humor instável parecia um presságio. Agora, o tempo volta a ser teu, não uma arena de vigilância emocional. Esse retorno do tempo é um sinal de cura que muita gente não percebe, porque ele é silencioso demais para virar espetáculo. O narcisista sente isso como perda de território. Não porque ele necessariamente queira te ver destruído, mas porque a estrutura interna dele depende de sentir que ainda regula a tua temperatura emocional. Quando você não muda de eixo com a mesma facilidade, ele percebe que a velha autoridade não funciona mais. E a sensação de impotência para esse tipo de ego não é apenas desconforto, é ameaça de desintegração. Jung falaria do medo de atravessar a própria noite interna. O narcisista costuma viver num dia artificial, iluminado por reflexos de admiração, vitórias narrativas e controle emocional sobre os outros. Você era uma dessas lâmpadas. Quando você se apaga como fonte de validação, ele fica diante da própria escuridão não resolvida. E isso pode disparar reações que parecem crueldade, mas são também pânico. E é aqui que a tua clareza precisa ser mais suave do que explosiva. Porque você entende algo que antes era impossível aceitar. Você não está lidando apenas com alguém que te feriu, mas com alguém que não sabe sustentar a própria humanidade sem um altar externo. E reconhecer isso não te obriga a ficar. Apenas te impede de confundir compaixão com o retorno à jaula. Você sente que a tua vida emocional começa a respirar sem pedir licença. Pequenas escolhas diárias ganham outro peso, outro sabor. Dizer não sem explicar demais. Entrar num ambiente sem antecipar conflitos imaginários. Escolher a tua paz sem transformar isso em justificativa pública. São gestos discretos que reorganizam a tua psique como quem arruma uma casa depois de um longo apagão. O narcisista pode tentar reacender a antiga dinâmica com uma intimidade súbita, uma lembrança romântica, uma saudade estrategicamente plantada, uma confissão que chega bem no momento em que você parecia mais inteiro. E você sente o puxão, porque você não perdeu sensibilidade. Mas agora, a tua sensibilidade tem guarda-costas internos, uma percepção madura que pergunta, com calma e firmeza, qual é o preço escondido desse afeto. Você passa a notar que o verdadeiro centro do conflito nunca foi o amor que você dava, mas o lugar que você ocupava.
Enquanto você ocupava o lugar de quem duvida, ele podia manter o lugar de quem define. Enquanto você ocupava o lugar de quem corre, ele podia manter o lugar de quem concede. O empate rompe essa geometria silenciosa e revela que o jogo era menos sobre sentimento e mais sobre estrutura de poder psicológico. Isso pode despertar uma raiva nova em você, não uma raiva destrutiva, mas uma raiva sagrada, a raiva de quem percebe que se abandonou para manter a fantasia de um vínculo que só existia plenamente para um lado. E essa raiva, quando bem escutada, não te empurra para o ataque, ela te empurra para o retorno, para a vida de volta ao teu eixo. O narcisista talvez tente explorar essa raiva para te colocar no papel de vilão. Se você reage com intensidade, ele usa isso como prova de que estava certo sobre você. Se você se cala, ele usa como prova de que você é frio. Mas a tua maturidade começa a enxergar a armadilha do duplo vínculo, essa estrutura onde qualquer movimento teu seria usado contra você. E só enxergar isso já é uma liberdade. Há um ponto em que você para de pedir que ele entenda. Não por desistência amarga, mas por autocuidado lúcido. Porque você percebe que certas pessoas não estão ouvindo para se transformar, estão ouvindo para encontrar brechas de controle. Então, você muda o tipo de conversa que tem com o mundo. Menos explicação, mais escolha. Menos defesa, mais direção. E quanto mais você se torna alguém que não implora pelo básico, mais o narcisista sente o eco de uma pergunta que o persegue desde sempre. Por que eu preciso do outro pequeno para me sentir grande? Essa pergunta não precisa ser dita por você. Ela aparece sozinha quando você se recusa a voltar ao tamanho que ele considera confortável. O teu empate, então, deixa de ser um evento em relação a ele e se torna um rito íntimo de reintegração. Você vai se juntando por dentro, parte por parte. Aquilo que era medo vira discernimento. Aquilo que era culpa vira limite. Aquilo que era dependência vira presença. E no exato momento em que você percebe que não precisa vencê-lo para se libertar, a tua autoridade silenciosa se torna a força mais difícil de ser desfeita. E você começa a notar um detalhe quase irônico. Quanto mais você se torna simples, mais ele se torna complicado. A tua simplicidade não é ingenuidade, é integridade. Você não precisa mais de jogos para existir, nem de testes para provar amor, nem de labirintos para sentir que há profundidade. E essa simplicidade é um espelho cruel para alguém que confunde valor com encenação. O narcisista tenta trazer você de volta ao terreno onde ele é especialista. O terreno das ambiguidades calculadas, das mensagens duplas, do afeto que aparece e desaparece como um farol, que só funciona quando você está prestes a desistir. Ele quer que você volte a interpretar sinais, a decifrar silêncios, a se perguntar o que fez de errado. Porque se você retorna ao estado de dúvida, ele recupera o estado de comando. Mas algo em você já aprendeu a descansar no que é nítido. E essa é uma mudança profunda. Você passa a sentir que o amor real não exige que você se desmonte para merecer migalhas de tranquilidade. Você começa a perceber que o afeto saudável não depende de ansiedade constante. E essa percepção cria uma espécie de imunidade suave ao caos. Jung falaria da necessidade de integrar o que foi partido. E você sente esse trabalho acontecendo de modo subterrâneo. Uma parte tua, antiga, queria salvar o narcisista para se sentir indispensável. Outra parte tua queria ser escolhida como prova de valor. E outra parte, ainda mais silenciosa, só queria paz. Quando essas partes começam a se reconhecer, você deixa de ser campo de batalha interno e vira território de reconciliação. Isso não significa que a emoção desaparece. Há dias em que você sente vontade de voltar, de tentar mais uma vez, de se explicar com mais clareza, de oferecer mais amor. Mas agora você percebe que essa vontade, muitas vezes, é a saudade de uma versão sua, que acreditava que amor era o mesmo que insistência. E você começa a tratar essa saudade com carinho, sem obedecê-la. O narcisista sente o teu não como humilhação, porque ele não aprendeu a separar limite de ataque. Na psique dele, todo limite é ameaça de aniquilação.
Por isso ele pode reagir com teatralidade, com indignação moral, com uma frieza calculada. Ele tenta transformar teu limite em crime, para que você sinta que deve reparação. Mas você começa a experimentar um novo tipo de inocência. Não a inocência de quem não sabe do perigo, mas a inocência de quem não aceita mais carregar culpas que não são suas. Você percebe que há uma diferença entre responsabilidade e penitência. Responsabilidade é olhar para o que você fez. Penitência é aceitar ser punido por existir com dignidade. E quando essa diferença fica clara, o teu corpo muda de postura. Você fala menos, mas com mais precisão interna. Você observa mais, mas com menos desespero. Você não precisa mais vencer a versão distorcida que ele cria, porque a tua verdade deixou de depender de consenso. Isso não te torna distante do mundo, te torna menos sequestrável. O narcisista talvez tente aquilo que Jung chamaria de inflação defensiva. Uma grandeza repentina, um brilho ampliado, uma narrativa onde ele emerge como vítima heróica que foi incompreendida por alguém que mudou. Ele melhora o figurino da persona para não encarar o tremor da sombra. E você assiste a isso com uma tristeza limpa, porque entende que esse espetáculo é também uma tentativa de sobrevivência psíquica. Você sente que uma parte tua ainda quer justiça emocional, quer que ele admita, reconheça, peça perdão de verdade. E esse desejo é humano. Mas você começa a descobrir que a tua liberdade não depende do reconhecimento dele. Depende de você não se abandonar diante da ausência desse reconhecimento. E essa descoberta é uma virada de eixo. A autoridade silenciosa cresce exatamente aí, na escolha de não transformar a tua vida em audiência do ego alheio, na decisão de não aceitar migalhas como se fossem destino, na coragem de permanecer inteiro mesmo quando isso provoca tempestade no outro. Porque, no fundo, o teu empate virou autoridade no instante em que você entendeu que não precisa ser amado por alguém incapaz de amar sem controle para continuar pertencendo a si mesmo. Talvez o que tenha acontecido aqui não seja apenas uma compreensão sobre o narcisista, mas uma lembrança sobre você, como se a sua alma tivesse parado de pedir licença para existir e começasse a caminhar com a calma de quem finalmente sabe onde mora. Porque a verdadeira virada não é quando o outro perde o controle, é quando você reencontra o seu centro e percebe que ele sempre esteve ali, esperando o momento certo para ser ouvido. Jung diria que toda máscara treme diante de um olhar que não implora nem adora. E talvez essa tenha sido a grande revelação silenciosa. O seu empate não foi uma pausa entre guerras. Foi o nascimento de uma autoridade que não precisa de vitória para ser real. Uma autoridade que não se alimenta de aplauso, mas de integridade. E quando essa integridade aparece, algo no mundo interno do outro inevitavelmente se reorganiza ou se rompe. Há pessoas que nunca vão admitir o que perderam quando tentaram te transformar em espelho. E isso pode doer por um tempo, mas existe uma dor que liberta, porque ela não te puxa para trás. Ela te empurra para frente com a força serena de quem não aceita mais trocar paz por aprovação intermitente. Você não precisa mais de provas dramáticas para reconhecer o que é verdade. O que parecia um jogo entre dois, agora se revela como um rito dentro de você. A parte que se encolhia aprendeu a se levantar. A parte que confundia amor com esforço unilateral aprendeu a respirar. A parte que tinha medo de ser abandonada aprendeu que o abandono mais perigoso era o autoabandono. E quando essas partes se alinham, você se torna menos vulnerável ao caos e mais íntimo da sua própria coragem. Se o narcisista colapsa, isso não é um troféu para você. É um sinal de que a sua presença deixou de servir ao teatro e passou a servir à verdade. Você não foi feito para ser cenário da persona alheia. Você foi feito para ser vida inteira, com limites que não humilham, mas protegem, com lucidez que não pune, mas ilumina. E talvez seja por isso que o silêncio agora tenha outro significado. Não é mais o silêncio do medo, esperando o próximo movimento do outro. É o silêncio do respeito próprio se instalando como raiz. É um tipo de paz que parece simples, mas foi conquistada com coragem emocional.
E essa paz muda a forma como você ama, escolhe, permanece e parte. Porque, no fundo, todo narcisismo expõe uma pergunta que ninguém quer encarar. Quem eu sou quando não posso mais me apoiar na diminuição do outro? E toda cura expõe outra pergunta ainda mais íntima. Quem eu sou quando decido não me diminuir de novo? Essas perguntas não precisam ser respondidas hoje. Basta que você as deixe viver em você como bússolas novas. Se algo ficou ecoando, é porque essa história não é só sobre uma relação. É sobre a arquitetura da sua consciência mudando de lugar. É sobre você perceber que o amor saudável não exige que você desapareça e que a sua presença, quando íntegra, não precisa convencer ninguém para ser legítima. Guarde a imagem mais simples e mais forte de todas. Você não venceu o narcisista. Você venceu o impulso de voltar ao tamanho que te fazia adoecer. E isso é um tipo de liberdade que não faz barulho, mas transforma tudo ao redor, devagar e para sempre. E se esse vídeo tocou um ponto que você já sentia, mas ainda não conseguia nomear, fica aqui com a gente. Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever pode ser menos um gesto de apoio e mais um compromisso silencioso com a sua própria reconstrução. Às vezes, o próximo passo da cura é só permanecer perto do que finalmente te devolve a você.